Hoje vamos gravar o nosso segundo episódio do Tira Dúvidas do primeiro tabelião. Eu sou a Karine Scandiuzzi, a responsável aqui pelo primeiro tabelião de notas de Mojimirim. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Amanda, a nossa escrevente responsável pelo setor. Vai ser um prazer, bom dia. Vai ser um prazer falar um pouquinho com vocês. Espero conseguir compartilhar um pouquinho do conhecimento. E vamos lá, né? Fala um pouquinho pra gente, Amanda, de onde surgiu o apostilamento? O apostilamento, ele vem da Convenção da Apostila, né? Essa é a forma com que ela é conhecida mais comum, né? De forma mais popular. Essa convenção, ela vem para falar sobre a eliminação da exigência da legalização de documentos públicos estrangeiros. Ela foi feita em 1961, porém aqui no Brasil ela passou realmente a valer no ano de 2016. E o apostilamento decorre desse tratado internacional aí que foi assinado por vários países, e o Brasil é um desses países que faz parte. Você nos explicou sobre a convenção. E o que seria o apostilamento? O apostilamento, ele é conhecido de várias formas, né? Tem pessoas que falam que o apostilamento é um reconhecimento do documento, tem outras que falam que é uma autenticação desse documento, alguns falam que é uma certificação de validade. Eu, particularmente, gosto de chamar o apostilamento realmente de uma certificação de validade, porque quando a gente faz o apostilamento, a gente certifica todos os elementos que constam nesse documento. Então, a gente vai certificar, se tratando de um documento público, qual foi o órgão que emitiu, quem foi que assinou, se essa pessoa tinha competência para assinar, vai realmente fazer toda uma certificação para garantir que esse documento é válido. Então, por isso eu gosto de chamar de certificação de validade, porque a gente realmente certifica que esse documento ele é válido no nosso território e ele pode ser usado no exterior. Antes a gente estava acostumada com a consularização. O apostilamento substituiu a consularização. Isso, é exatamente isso. O apostilamento ele vem para desburocratizar tudo isso, né? Ele vem para facilitar realmente, substituir esse processo de legalização consular de documentos. Então, quando o nosso país passou a fazer parte dessa convenção, isso veio para nós e a gente passou a conseguir fazer todo esse processo com mais facilidade. Hoje, os cartórios que são autorizados a emitir esse documento, eles fazem todo esse processo e o documento ele já sai pronto para que a pessoa possa usar no exterior. Então, é uma coisa realmente que veio para facilitar, né, e ajudar essas pessoas aí que precisam fazer todo esse processo de usar um documento nacional fora. E é algo que veio como uma revolução, né, que funcionou e trouxe aí uma agilidade, uma praticidade para as pessoas que realmente precisam. E está mais próximo da população, muito, né? Porque os cartórios estão em todas as cidades, o consulado já não. Né? É verdade. Facilita bastante, com certeza. Qualquer documento pode ser apostilado? O documento depende. Né? Os documentos públicos emitidos em território nacional, sim, podem ser apostilados. E tem uma exceção a essa regra, que é o apostilamento de documentos particulares. Porém, para ser feito o apostilamento de um documento particular, ele necessariamente precisa vir com firma reconhecida. Por quê? O apostilamento ele vai ser feito em cima desse reconhecimento de firma. Ou seja, o que vai ser apostilado é a fé pública que o tabelião ou preposto colocou nesse documento na hora de fazer o reconhecimento. No entanto, que em apostilamento de documentos aí particulares que vêm com firma reconhecida, os dados, as informações com que a gente busca validar e também lançar na apostila, necessariamente os dados que estão no reconhecimento de firma. Que não deixa de ser também um ato público, né? Isso. Por isso a exceção. Exatamente. Muito bem. O apostilamento ele tem prazo de validade? Não tem prazo de validade o apostilamento, né? Pelo provimento, não tem nenhum prazo de validade. Porém, o órgão que vai receber esse documento, ele pode sim solicitar que esse apostilamento seja feito recente, dependendo do caso. Por quê? Vou dar um exemplo para facilitar o entendimento. Algumas pessoas precisam apostilar certidões que comprovam o estado civil. Vamos dar o exemplo de uma certidão de nascimento. Se essa pessoa faz esse apostilamento há muitos anos, quando esse órgão for solicitar esse apostilamento, por exemplo, ele pode sim solicitar para ter certeza de que aquele estado civil permanece naquele momento, né, que vai ser usado esse documento. Então, pela norma não tem, mas o lugar que vai receber, né, recepcionar esse documento pode solicitar que ele seja feito mais recente. Então é sempre bom consultar onde sempre você bom vai levar. Né? Isso. E a gente orienta a fazer
o mais próximo possível do momento da utilização, justamente porque em alguns casos é difícil essa comunicação com o lugar que vai receber, né? A gente vê por conta dos casos dos clientes que passam. Então, a gente orienta que seja feito mais próximo do momento realmente que vai ser utilizado. Você comentou do documento particular reconhecido firma, que a gente pode fazer o apostilamento do reconhecimento de firma. E se o cliente te apresentar por exemplo, que é o caso mais comum, né? Uma procuração particular, aquelas que vêm em português do lado, traduzida para o espanhol, por exemplo. Quais são as exigências desse tipo de documento? Esse documento, ele seria um documento bilíngue, que a gente fala, né? Que ele vem em 2 línguas. Ele pode ser apostilado, existe uma decisão do CNJ a respeito disso, permite o apostilamento desse documento, porém, junto com ele tem que vir necessariamente uma tradução pública para o português. Essa tradução, ela é uma tradução pública juramentada, claro, e ela vai ser anexada juntamente com esse apostilamento. Então, vai ser feito, sim, o apostilamento do documento particular, né, claro, do reconhecimento de firma. Em anexo, será colocada essa tradução junto, e as informações da tradução, elas necessariamente precisam ser constadas na observação desse apostilamento, para constar realmente que foi apresentado e cumpriu as exigências para que a gente pudesse apostilar esse documento. Mais uma exceção. Mais né? uma exceção. Muito bem. Então, o apostilamento ele é utilizado em quais casos? Quando que a população vai precisar de um apostilamento? O apostilamento, ele sempre vai ser necessário quando tem algum processo que envolve algum documento. Processo, eu digo, qualquer tramitação que seja no exterior, algum pedido de algum órgão do exterior, que a população, né, nacional nossa, vamos falar aqui do Brasil, tenha que usar esses documentos emitidos nacionalmente em algum outro país que faz parte aí dessa convenção de Haia. Existe a apostila digital? Existe a apostila digital, né? No provimento 149 de 2023, ele vai falar sobre esse tipo de apostilamento. Existe o físico, que é o padrão, a pessoa vai trazer o documento, será realmente, literalmente, colado uma apostila nesse documento, que vai ficar com ele. Já o digital, ele veio também junto aí com a tecnologia para melhorar tudo isso. Hoje a gente consegue fazer um apostilamento totalmente digital. Se esse documento for nato digital, a gente vai colocar esse arquivo digital mesmo no apostilamento e o apostilamento vai ser uma sequência desse arquivo. Se é um documento físico, também tem como fazer, não tem problema nenhum. A diferença é que a pessoa vai ter que apresentar o documento físico para a gente vai subir esse documento digitalizado na plataforma, claro que após fazer todas as conferências necessárias, e, mais uma vez, vai ser o arquivo digitalizado e a apostila em sequência. Esse apostilamento, ele realmente vai fazer parte do mesmo arquivo do documento, não tem como separar, e é uma forma de agilizar. Por quê? Esse apostilamento digital, ele pode ser entregue em mídia, né, ou por e-mail. Então, muitas vezes, a pessoa está fora e ela precisa de um documento que está aqui e ela precisa receber isso muito rápido. Então, a gente consegue facilitar isso, realiza todo o processo, a pessoa consegue fazer o requerimento hoje de forma digital, né, através de e-mail ou WhatsApp, ela consegue mandar o documento, se for nato digital, para a gente também por esses meios, a gente consegue fazer a validação e, em sequência, finalizar com o apostilamento. Então, isso veio também para ajudar a gente, né, e para fazer com que a gente consiga seguir esse mundo hoje que é tudo muito rápido, tudo muito digital, né? E a gente acabou conseguindo esse feito, né? Que é entrar para esse mundo digital com o apostilamento também. Então, o cliente ele consegue um apostilamento sem precisar vir presencialmente ao cartório. Isso, consegue, é fácil até. Graças a Deus tem isso hoje, né? Então as pessoas conseguem solicitar digital, como eu disse, é tudo mais rápido, tudo mais fácil. E basta entrar em contato por e-mail ou WhatsApp que a gente consegue direcionar, ajudar. Tem algumas pessoas que a gente entende ainda que tem um pouco de dificuldade, na verdade, de fazer todo esse procedimento de forma digital, mas aqui a gente tem pessoas capacitadas para conseguir auxiliar também em todo esse processo, desde o requerimento até o envio do documento, e isso tudo é feito com muita tranquilidade.
Mais uma vez, é interessante confirmar no órgão que você vai apresentar se ele aceita apostilamento digital, né? Porque nem todos, infelizmente, aceitam essa facilidade. São muitos países que fazem parte da convenção. Sim. E alguns a gente já sabe que aceita o apostilamento digital, porque os clientes mesmo acabam informando a gente no dia a dia, né? Ah, vou levar para tal lugar e disseram que pode ser digital. Então a gente acaba ganhando esse conhecimento da onde recebe. Só que infelizmente existe isso ainda que não chegou em todos que fazem parte da convenção, claro, e vai ter que confirmar mesmo. Melhor, né? Se o documento é emitido no exterior, eu posso apostilar no Brasil? Não, o apostilamento ele é feito necessariamente pelo país que emitiu o documento. Então, se o documento foi emitido em outro país, esse país que vai ter que apostilar porque a origem do documento foi lá. Então, aqui no Brasil, a gente só pode apostilar documentos que são emitidos pelo nosso país. A gente falou dos brasileiros que moram fora do Brasil, e muitos vão para se aperfeiçoar, para estudar, e aí eles precisam legalizar os documentos escolares. Como que isso tem aparecido para você no dia a dia? Quais tipos de documentos são os mais comuns e como é feito o apostilamento deles? Realmente é muito comum, é uma das coisas que a gente mais faz, na verdade, né, que é apostilar certificados históricos. Então, quando a gente recebe esse documento, a gente vai fazer todas as validações necessárias, como eu havia mencionado, né, que é certificar qual é a escola que está emitindo, se o responsável que assinou realmente tinha poderes para isso no momento da assinatura, né, vai validar a assinatura do responsável, a maior parte das vezes é o diretor, reitor da instituição. Hoje, no momento de fazer o apostilamento, diferente de alguns anos atrás, a plataforma ela já nos permite validar a assinatura da maior parte dessas pessoas pela plataforma. Então, o que antes era muito pedido, olha, você tem que trazer esse documento já com firma reconhecida para que a gente possa fazer, porque a gente precisava ter uma garantia realmente que aquela assinatura pertencia àquela pessoa. Hoje, a gente já consegue consultar no momento que a pessoa traz para a gente se essa pessoa responsável, né, se aí o responsável pela instituição que assinou o documento já tem a assinatura lançada nesse cadastro, e eles tendo, a gente não precisa solicitar esse reconhecimento porque a gente consegue validar essa assinatura no momento das conferências. O que vem muito hoje e a gente acaba tendo que explicar para o cliente são documentos duplos. Em uma face do documento vem o certificado, né, certificando que aquela pessoa se formou, e na outra face vem o histórico escolar. Só que vem dois documentos diferentes, com começo e fim, com assinaturas, só que eles estão feitos frente e verso. Nesse caso, a gente passa para o cliente, claro, que ele pode escolher apostilar qual ele deseja apostilar, porque não necessariamente ele precisa dos dois. Então, ele pode escolher só o certificado, só o histórico ou os dois. E aí, a cobrança do apostilamento ela vai ser feita em cima do que ele precisa. Se ele precisa que seja apostilado esses dois documentos, a cobrança será vezes 2, porque seriam dois documentos diferentes, embora estejam aí na mesma página, frente e verso, são documentos diferentes que precisam de validações da mesma forma, precisam de conferências, e então a gente acaba tendo que passar essa informação para o cliente também. Então é até engraçado, é difícil o cliente entender, né? Sim, porque a gente acabou de falar do processo, que aí são inúmeras páginas e uma apostila, sim, e aí para o cliente ele está te apresentando uma folha. Uma folha. E aí são duas apostilas. Isso, a gente faz a validação, porque a gente vai ver o que é o documento. É um documento que tem começo e fim, então a gente vai avaliar isso. Muitas vezes a gente tem realmente que entrar nesse mérito no momento de conferir, né? Porque é uma coisa com que até o cliente precisa, né? A gente, quando lança as informações na apostila, um dos elementos é colocar qual é o documento que está sendo apostilado. E aí não tem como a gente colocar dois tipos de documentos que estão sendo apostilados em uma única apostila. Então, muitas vezes a gente vai fazer um só para o certificado, porque vai ter que constar lá diploma ou certificado, e aí um outro apostilamento para constar histórico, escolar e as informações. É por isso aí que a gente acaba tendo que fazer todas essas explicações, né, para que o cliente não se sinta lesado de alguma forma, né, que ele entenda realmente
é a necessidade e que isso é uma coisa que ele vai precisar, se no caso dele precisar dos dois documentos para apresentar lá fora. Até para aceitação, né, Exato, do país onde ele vai levar. exatamente. Se eu estou fora do Brasil, né? Hoje, quantos brasileiros estão fora do Brasil? E eu preciso legalizar, vamos usar esse termo, um documento meu emitido no Brasil. Como que eu consigo? Como eu posso proceder? Outra pessoa pode levar esse documento para mim no cartório? Sim. Ou só eu posso requerer esse apostilamento? Não pode. O apostilamento ele não precisa ser feito pelo titular do documento, tá? Pode vir outra pessoa, né, solicitar para a gente entregar o documento. Acontece muito de às vezes, eu estou fora, minha mãe pode levar a minha certidão para ser apostilada, meu pai, meu irmão, enfim. Pode, não tem problema nenhum. Essa pessoa vai preencher um requerimento onde ela vai colocar as informações que ela está apresentando esse documento para a gente, solicitando esse apostilamento, e ele vai ser feito. Então, não deu para fazer da forma, né, com que a gente falou, de ser digital e mandar e fazer tudo de forma remota. Pode sim pedir para um terceiro vir fazer, desde que ele venha, preencha o requerimento e apresente um documento de identificação, né, válido, a gente consegue fazer assim. Como que é feita a cobrança desse apostilamento? O apostilamento ele é cobrado por documento, independente da quantidade de folhas. Então, se tem uma folha, é o mesmo valor que um documento aí que tenha 100 páginas, né? O apostilamento ele realmente é cobrado por documento. Então, por exemplo, se eu precisar apostilar um processo, é um apostilamento. Uma carta de sentença, por exemplo, de um divórcio. Sim, se for, no caso, a carta de sentença, seria um apostilamento. Ótimo. Independente da quantidade aí de folhas que vem nesse documento. Isso, perfeito. Muito obrigada, Amanda, por compartilhar com a gente o seu conhecimento, ajudar aí os nossos clientes nas dúvidas. Se você também tiver alguma dúvida de apostilamento ou algum outro tema, envie aqui pra gente. Quem sabe pode ser o tema do nosso próximo Tira Dúvidas. Muito obrigada. Aí. Gente, foi um prazer. Espero ter compartilhado e foi uma honra estar aqui sentada com a Karine, né, que me passou tudo isso, que me ensinou muito sobre o direito notarial e é sempre um prazer estar aqui com ela. Obrigada, até mais. Obrigada, Amanda. Tchau, tchau.